iniciando a gravação. Então vamos começar. É essa cena aqui que eu quero. Lógico que eu vou aqui colocar para ajustar. Deixa eu ajustar aqui que não estava. Pronto, agora sim. Então vamos lá. Vamos ajustar esse quadro aqui para a gente ficar legal aqui. Tudo ao vivo. E ao vivo é melhor. Certeza. Pronto, Carlos. Aqui é nossa plataforma de aulas é essa aqui, ó. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Pegue tudo que você precisa para anotar. Qualquer pergunta, faça. Não deixe passar. Tranquilo, tá tudo em mão já. Então vamos meter ficha já. Vamos lá. Deixa eu só travar aqui para não ficar mexendo. Vamos lá, agora, é agora, é agora. Bom, então vamos lá. Grande Carlos, começando a nossa aula de agora. Então tu vai fazer a prova da Marinha, né, Carlos? Escola Naval, né? Essa Você é me... a última tentativa que eu tenho. Se não der certo, eu quero prestar para engenheiro de alguma dessas Forças Armadas, né? Poxa, bacana, Carlos. Olha que bom, hein? Você está no caminho certo, certíssimo. E no caminho do meu pai e do meu avô. É, né? São engenheiros também, né? Não, eles são das Forças Armadas, diferente. Ah, tá. Eles são das Forças Armadas. Mas são engenheiros da Força Armada ou não? São trabalho mesmo, Não, são. né? Meu pai é oficial da Polícia Militar e meu avô Hum. era praça da Aeronáutica. Poxa, legal, olha. Muito legal. Pai, desalinhou aqui, não era para acontecer isso, não. Agora vamos seguir em frente, vamos assim. Não tem problema não. Vamos lá, Carlos, depois eu ajusto aqui para a gente não perder tempo. Ó, então a gente vai começar com um movimento uniforme, né? É aquele movimento que a gente já conhece, né? Movimento uniforme é aquele movimento em que a velocidade da partícula é constante, né? É constante essa velocidade. Por que essa velocidade é constante, Carlos? Porque a partícula ela vai percorrer distâncias iguais em um mesmo intervalo de tempo, sempre. Ela vai percorrer distâncias iguais em um mesmo intervalo de tempo. Como as distâncias são iguais e o intervalo de tempo é o mesmo, isso vai fazer com que a velocidade seja constante, tá? E o que é que nós temos que entender de movimento variado? É o que nós chamamos de velocidade média, tá? Velocidade média. Eu posso obter a velocidade média de uma partícula fazendo o que nós sabemos que é a variação de espaço, ΔX, dividido pela variação de tempo, ΔT. Então, eu vou pegar o ΔX e vou dividir pelo ΔT. Eu ainda posso dizer que esse ΔX é x menos xo dividido por t menos to. Portanto, eu posso dizer então que a velocidade média é a posição final da partícula menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, por aqui nós vamos obter a velocidade média da partícula, tá? É o que nós chamamos de velocidade média. Beleza? Beleza. Bom, essa média, Carlos, ela pode ser obtida dependendo da situação que ele vai te dar, tá? Essa velocidade média, ela pode ser obtida dependendo da situação que ele vai te dar.
Qual a situação, Mike? Ele pode pegar uma partícula que vai dividir, vai percorrer uma trajetória e vai dividir essa trajetória em 2 pedaços, por exemplo, tá? Por exemplo, eu vou pegar uma partícula que vai caminhar uma trajetória X, e depois ela vai percorrer a outra metade da trajetória com uma velocidade y. Então ela vai ter uma velocidade x na primeira metade e uma velocidade y na segunda metade da trajetória. Aí ele pede a velocidade escalar média da partícula. Tá? Essas questões, ela cai muito em prova militar. Então, por exemplo, tu tem isso aqui, ó. Então tu vai ter isso aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma partícula, né? Eu tenho aqui uma trajetória. Vamos imaginar aqui uma trajetória. Vou desenhar aqui uma trajetória. E essa trajetória, eu vou botar aqui de amarelo para a gente visualizar melhor. Vamos aumentar essa espessura. Pronto. Então vamos imaginar uma trajetória onde eu tenho aqui uma partícula que vai partir com uma velocidade v1 nessa trajetória. E quando chegar na metade, essa partícula vai se deslocar com uma velocidade v2. Aí geralmente ele pergunta qual a velocidade média dessa partícula em todo o trajeto. Em todo o trajeto. E aí o que a gente faz, Mike? Se ele pedir a velocidade média em todo o trajeto. Bom, se ele dividiu a trajetória em 2 partes, então, portanto, essa distância daqui para cá é d, e essa distância, vamos imaginar que ele esteja bem aqui, nesse ponto bem aqui, ó. Vamos imaginar que ele esteja nesse ponto aqui, ó. Vou chamar de V2, tá? Então eu vou ter essa distância daqui para cá, que eu vou chamar também de d. Como ele dividiu a trajetória em 2 partes, então ele vai ter d num pedaço e d no outro. Pera aí, rapidinho, Carlos, rapidinho. Tranquilo. Frente a essa aí lá de cima, né? Se ele pedir, se a trajetória tiver dividida em partes diferentes, você usa essa. Se a trajetória for dividida em partes iguais, você usa essa como a velocidade média da partícula. Tá? Aí você vai fazer o quê? Vai achar primeiro o tempo, né? Ó, isola o tempo de cada uma. Depois, joga na equação que é a soma dos espaços dividido pela soma dos tempos, tá? Depois, x1 mais x2 dividido por t1 mais t2. Aí o x1 e o x2 são iguais, porque foi dividido ao meio. Então, se é dividido ao meio, são distâncias iguais. D mais D, dividido pelo tempo t1, que é d sobre v1, tempo t2, d sobre v2. Tirou o MMC, d mais d, 2d, colocou o d em evidência, cortou t com d, então está aqui a velocidade média. Então nós temos como exemplo, né, a gente pode colocar como exemplo, e Carlos, vamos imaginar aqui uma partícula que ela vai ter aqui uma velocidade v1 de 70 por hora na primeira metade, né? Então vamos imaginar aqui na primeira metade, e na segunda metade a partícula adquire uma velocidade de 100 km por hora. Então, qual a velocidade média da partícula, né? E aí muita gente ia fazer daquele jeito lá, é a distância total dividido pelo tempo total, mas não, né? Para nós aqui, a velocidade média, ela vai ser 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Então a gente joga logo aqui. Então a velocidade média vai ficar 70 mais 100 dividido por... Opa! Aqui é embaixo, né? Então vai ficar 2 vezes 70 vezes 100 sobre 70 mais 100.
Tá? Vou fazer aqui do ladinho mesmo. Então, a velocidade média vai ser 2 vezes 70 dá 140 vezes 100, 14.000 dividido por 170. Posso cortar um zero com zero. Então, a velocidade média dá 1.400 dividido por 17. Vê quanto é que dá aí, Carlos. 82,35. 82,35 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade média. Ó, rapidinho você faz do que você jogar lá na equação e aí vai perder tempo. Só uma pergunta. Cada aula que a gente tiver aqui vai ter uma lista de exercícios para essa aula? Sim, sim. Cada aula que a gente tiver. A aula de hoje já vai gerar uma lista de exercícios. A aula de segunda já gera outra, a aula de terça outra e assim vai. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Continuando, então, o que que nós temos? O movimento uniforme, Carlos, ele é regido por uma função que nós chamamos de função horária. Tá? Essa função horária é a função horária da posição pelo tempo. Função horária da posição pelo tempo. Que função horária é essa, Mike? Essa função horária é o seguinte. Olha só, Carlos, como ela cai, como cai cálculo na tua disciplina, na parte da escola, né? Escola naval. Isso. Ela cai cálculo diferencial integral, né? A parte de limite, derivada integral, mas é aquela parte simples, tá? Não é Isso eu vi nada, lá. não é nada mirabolante, não. É a parte, principalmente essa parte aqui que se diz respeito aqui à função horária, é uma derivadazinha que dá pra gente fazer. Tá? Então vamos lá. A gente sabe que a velocidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser a derivada da posição pelo tempo, que é a mesma coisa que eu chamei lá de ΔX sobre ΔT, tá? Só que aqui, quando a gente fala em derivada, a gente está falando em quê? A gente está falando em variação infinitesimal, variações pequenas, né? Que é o mais real, né? Esse aqui que a gente aprende no ensino médio, que também é cobrado nas escolas militares, não tem problema nenhum, né? É variação em alta escala, em escalas maiores. Agora, a variação em escalas menores, a gente utiliza o dx/dt. Mike, mas o que eu vou usar para resolver os meus problemas de física lá na hora da minha prova? Isso vai depender do que ele vai dizer. Se ele disser que a variação de distância da partícula é uma variação infinitesimal, aí você usa a derivada, o dx/dt. Se ele disser que é uma variação em alta escala, então você usa o ΔX, ΔT. Tá? Mas pelas duas maneiras você vai achar a função dos espaços da partícula. Tá? Então vamos lá. Então aqui ficaria como, Mike? Aqui ficaria como? Lembra que a velocidade ela é ΔX é o x menos xo dividido por t menos to, né? Se o meu tempo inicial for zero, então eu tenho que v é igual a x menos xo dividido pelo t. Se eu jogar esse t para cá multiplicando, então eu tiro que v vezes t é x menos xo. Portanto, v vezes t mais xo é igual a x. Jogando esse xo para o outro lado, que ele é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo.
né? E aqui a função, ó, só vou dar uma ajeitadinha nela. Só dando uma ajeitada nela. Então eu tenho que x, né? Eu tenho que x é igual a xo mais ou menos. Eu vou botar esse mais ou menos e daqui a pouco eu vou te dizer de onde é que é esse mais e menos. Tá? Então essa aqui é a função horária dos espaços do movimento uniforme. Chamada função horária dos espaços do movimento uniforme. Tá? Se a gente fosse fazer por derivada, ficaria assim, ó, Carlos. Eu jogaria esse dt para cá, mesma coisa que eu fiz. V dt é igual a dx. E aí a gente vai fazer o seguinte, vou colocar aqui embaixo, dx é igual a v dt. E aí o que aqui a gente faz, Mike? A gente vai fazer o que nós chamamos de integral. Então a gente vai integrar dos dois lados. O dx vai de x0 a x e o dt ele vai de t0 a t. Pronto, e aí a gente integra e faz a posição, né? Integrando aqui, vamos lembrar da regrinha de integração, né? Esse x vem para cá, menos a integral de dx. Vamos lá, a integral de dx é x, então isso aqui vai de x0 a x, isso é igual, o v, movimento uniforme, velocidade constante, sai da integral, então v vem fora, e a integral de dt é t, que vai de quanto a quanto? De t0 a t. Pronto. Aí substitui limite superior menos o inferior. Superior menos o inferior. Então vai ficar x menos xo é igual a v. Aqui é a mesma coisa. Limite superior menos o inferior. T menos TO. E aí, jogando esse xo para o outro lado, então eu tiro que x é igual a xo mais ou menos v T menos TO. Então, Carlos, tá aqui a equação função horária. Perceba que é a mesma, ó. Perceba que é a mesma. Qual é a diferença, Mike? A diferença não é nenhuma, porque se o tempo inicial for zero, ó, se t inicial for zero, ou seja, se a partícula partir da origem, aí a minha função fica isso aqui, ó. xo mais ou menos, isso aqui é zero, vai ficar vt, que é a função que nós temos aqui. Mas, se a partícula não partir da origem, aí você usa essa daqui. Essa daqui você vai usar caso ela não parta da origem. E essa aqui você vai usar caso ela parta da origem. Origem de tempo, você fala, né? Quando eu falo origem de tempo, não é origem da posição, origem de tempo. Na verdade, eu Aí, no vou caso, fazer aí você ia, tipo, com essa fórmula de t menos t0, você ia calcular a distância num tempo específico ali, num, né? num tempo específico, isso. Num tempo específico. Origem dos tempos. Olha aqui, ó, origem dos tempos. Vou até botar aqui. Só copiar aqui rapidinho. Copie.
Pronto. Beleza. Tá. Como é que tu achas que poderia ser o gráfico dessa função? Como é que tu achas que poderia ser o gráfico? Se eu fosse montar o gráfico dessa função. O gráfico da posição em função do tempo. Como seria? Né? Seria uma X reta, né? Assim. é uma reta, isso aí. Tá? Isso aqui é uma reta, isso aqui é uma reta, isso aqui é a equação de uma reta, né? Matematicamente falando, né, lá Primeiro na grau, né? isso aqui é uma reta. Isso é o gráfico de uma, isso é a equação de uma reta, né? Onde a equação de uma reta a gente sabe que é y é igual a mx mais Mais B. mais b, né? Isso aqui é a equação de uma reta. Se você percebe que está dando a mesma coisa, ó, o y aqui é meu x, né? O meu b está sendo aqui o xo e o meu m, que é o chamado coeficiente angular, angular, e o meu b é o chamado coeficiente linear. Então a gente sabe que isso aqui é uma reta, então se a gente for traçar o gráfico aqui, vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui seria o eixo das posições e aqui o eixo dos tempos, né? O y passa a ser o x aqui agora, ó. O y vira, o x vira y, na verdade, né? Então quando a gente vai traçar esse gráfico aqui, bora imaginar que esse gráfico seja isso aqui, ó, Carlos. Bora imaginar que seja isso, né? Uma reta crescente, mas vai ser uma reta crescente se o meu coeficiente angular for positivo. E quem é que está fazendo o papel de coeficiente angular aqui na função? É a velocidade. Velocidade. Então, ela que é positiva. Então, se ela for positiva, eu tenho a minha reta crescente. E toda vez que ela for positiva, eu tenho o chamado movimento progressivo. Movimento progressivo. Tá? Então, a minha reta cresceu. Tá aqui, minha reta cresceu, né? O ponto em que ela corta o eixo y é o meu coeficiente linear. Então, aqui é a minha posição inicial, meu x0, né? Eu tenho aqui a minha posição final x em um certo intervalo de tempo. Se eu perguntasse para você, Carlos, para a minha posição final x, o meu tempo foi t. E para a minha posição inicial x0, quanto foi meu tempo inicial? 0. 0. Tá aqui, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, posso traçar uma reta aqui. E daqui para cá é meu ΔX, né? E daqui para cá é meu ΔT. Olha aí. Então eu posso traçar essa reta aqui e tirar o ângulo o ângulo θ aqui, ó, de dentro desse triângulo, né? Quem seria a tangente de θ? Seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, isso aí. Então meu cateto oposto seria o ΔX dividido pelo cateto adjacente, que seria meu ΔT. Olha aí. Só uma Então coisa, peraí. Pode esse falar. ângulo é o coeficiente angular, né? Quando você tira a tangente desse ângulo, você está determinando o coeficiente angular da reta, que é a velocidade, ó. ΔX sobre ΔT, ó. Então a tangente do ângulo é numericamente igual à velocidade da partícula. Ou seja, já matematicamente falando, né? É o coeficiente angular. É o coeficiente angular da reta. Então você pode tirar a tangente do ângulo como sendo o quê? Como sendo a velocidade. Então você pode tirar a velocidade da partícula através da tangente do ângulo. E aí você vê que
o coeficiente angular, né, vai ser a variação de y em a variação de x, né, de x. E aí você tira aqui, se o m for, se essa variação for infinitesimal, aí você vai tirar dy dx, tá? Que vai me dar o coeficiente angular da reta. De vez em quando a gente estiver estudando física ou matemática, a gente sempre vai dar um gancho, vai dar uma puxada, né? Ó, isso daqui na geometria analítica se vê assim. Isso aqui nada mais é do que geometria analítica, né? Você está Isso. estudando a reta. Perguntas até agora, Carlos? Não, tá tranquilo. Vamos lá. Posso passar? Pode sim. Tá. Esse é o gráfico da velocidade do espaço em função do tempo, Carlos. Como seria o gráfico da velocidade em função do tempo? Como é que tu acha que seria? Se for velocidade média, né? Seria uma reta. Uma reta crescente ou decrescente? A gente pode imaginar um ponto de partida, né? Onde um carro inicia do zero e também termina no zero. Então a reta, tipo, como eu posso dizer, começaria a crescer até um certo ponto, mas também diminuiria. Entendeu? Mas tu não pode esquecer, Carlos, que essa velocidade é constante. Lembra que o movimento é uniforme. Então, se a sim, não, velocidade tá na reta mesmo. é uma reta, essa reta ela é constante e paralela ao eixo dos t's. Olha aí, ó. Tá? Então aqui eu vou ter a velocidade e aqui eu vou ter o intervalo de tempo. Então, geralmente, o que ele pede quando ele dá esse gráfico aqui, Carlos? Ele pede a variação de espaço percorrido pela partícula, a posição da partícula. Ele pede a posição da partícula. E quem vai ser a posição dessa partícula? A posição dessa partícula vai ser o quê? Gráfico. Oi? A área desse gráfico, né? A área desse gráfico é numericamente igual à área da figura, né? Que é base vezes altura. Então, Isso. delta x é a base, que é o t, vezes a altura, que é o v. Então, v vezes t, ó. Então, delta x é v vezes t. Então, tá aqui. Ou seja, a área da figura. Tá? Ó, nós vimos aqui a velocidade crescente, né? E quando ela for decrescente, Mike, é a mesma coisa, né? Quando a velocidade é negativa, nós temos um movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Aí você teria mais ou menos isso aqui, ó. Aqui seria o eixo dos t's. Aqui seria o eixo da velocidade. E isso aqui seria a minha reta decrescente, o meu V0 aqui. E aqui o meu V final e o meu tempo. Só que lembrando que agora, como a reta é decrescente, né? Essa minha velocidade vai dar negativa porque a variação da posição é negativa. Esse ΔV aqui vai ser negativo. Tá? Porque eu vou pegar o final menos o inicial, vai dar uma velocidade negativa. Negativo em módulo, né? Que chama. Opa.
Isso aqui é espaço. Espaço. Isso é posição aqui. Tá? Isso é posição. Estou vendo o gráfico da posição em função do tempo, né? Não estou vendo a velocidade. Então aqui seria o XO e aqui seria o X. Agora sim, né? Quando tu fizeres o espaço final menos o inicial, vai dar uma posição negativa. Mas não é em módulo, não. É negativa mesmo, porque senão a velocidade não dá negativa. Tá? Então aqui é a mesma coisa, né? Aqui desse lado aqui seria o ΔX. Desse lado aqui seria o ΔT. E aí o ângulo estaria aqui, ó. Então a tangente do ângulo é numericamente igual ao ΔX sobre ΔT. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, de novo, a tangente do ângulo é numericamente igual à velocidade da partícula. Só que agora essa velocidade é negativa. Para justamente representar o movimento retrógrado. Certinho? Certo. E para a gente terminar agora o movimento uniforme, eu tenho o gráfico da aceleração agora. O que você acha? Como é que é o gráfico da aceleração no movimento uniforme? A aceleração... Uniforme é velocidade constante, né? E a velocidade é constante, lembra disso. Então não tem aceleração, né? Não tem aceleração, isso mesmo, Carlos, não vai ter. Não vai ter. Então, se não vai ter, Mike, como é que eu vou representar ela? Zero. Vai representar ela assim, ó. Ela não tem, ó. Ela é zero. Ela está em cima do eixo. Ela é zero, ó. Então, a aceleração é nula. Então, para o movimento uniforme, como a velocidade é constante, a aceleração é nula. Não existe. Tá? Ela vai ser zero. Ela não vai existir. Beleza? Então pronto. Esse é o movimento uniforme que a gente acabou de ver agora, rapidamente. Volta rapidão no último quadro aí, só pra... Volto. Enquanto você copia, vou dar uma passada. É o último quadro? Esse aqui? Esse aí mesmo. Enquanto você copia, vou ao banheiro, rapidinho. Sem problema. Então, no movimento variado, a aceleração é constante. Por que essa aceleração é constante? Porque agora, Carlos, a partícula ela vai percorrer trajetórias variando a velocidade. Só que essa velocidade ela vai ter a mesma variação. Então, a variação da velocidade é a mesma em todo intervalo de tempo. O que vai provocar a aceleração ser constante é que a variação da velocidade também é constante. Então a partícula varia essa velocidade no mesmo valor em um mesmo intervalo de tempo. E aí, essa partícula vai passar a ter aceleração escalar média. Aceleração escalar média. Que é o que, Mike? A aceleração média é a variação da velocidade pela variação de tempo. Pela variação de tempo, tá? Ou, se essa variação for infinitesimal, essa aceleração média será a derivada da velocidade pela derivada do tempo, tá? Ou isso, ou isso. Lembrando, né, que A pode ser, se é a variação da velocidade pela variação de tempo, pode ser ainda V menos VO, T menos TO, tá? Lembrando que a aceleração, né, no sistema internacional é medida em quê? Metro por segundo ao quadrado. Então, nós temos a aceleração medida em metro por segundo ao quadrado. Distância medida em metro, tá? Distância medida em metro. Vou até botar aqui. Posição, na verdade, é medida em metro, né? A posição
é medida em metro e o tempo é medido em segundo. Portanto, a velocidade é metro por segundo, que eu já lhe falei, né? Mas pode acontecer de você querer trabalhar com quilômetro por hora, né? De metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Caso contrário, você divide por 3,6. Certinho? Certo. Então vamos lá. O movimento variado, ele tem duas funções horárias e uma equação, tá? Então ele tem duas funções horárias. Quais são essas duas funções, professor Mike? Então vamos lá. Ele tem a função horária da velocidade, é isso mesmo, da velocidade. Então ele vai ter a função horária da velocidade. Não sei se você está lembrado que a função horária da velocidade, ela surge da equação da aceleração. A mesma regrinha que eu fiz para achar dos espaços lá no movimento uniforme. Então eu pego V menos VO, T menos TO, e aí aquele caso do tempo inicial ser zero. Então se o tempo inicial é zero, o A será V menos VO sobre T. Passando para cá o T multiplicando. Então, A vezes T é igual a V menos VO. E aí joga o VO para cá positivo. E aí tu tira aqui V é igual a VO mais ou menos AT. Está aqui a função horária da velocidade do movimento variado. Variado. Carlos, está muito rápido, está muito devagar, tranquilo. ou nessa velocidade tá boa? Tá boa sim, tá tranquilo, cara. Tá boa? Qualquer coisa, se tu disser, ó, Mike, tá muito rápido, eu vou mais devagar. Não, sem bronca. Até porque é um assunto que a gente já viu, né? Então, vai só lembrando. Vai assim, só lembrando, né? É. Então vamos lá. Então, qual seria a outra maneira de nós obtermos? Se essa variação for infinitesimal, hein, Carlos? Se essa variação for infinitesimal, aí a aceleração passa a ser o quê? dv dt. Tá? E aí é aquela coisinha, né? Joga esse t para cá, multiplicando. Então eu vou ter que dv é a dt. Aí vou fazer aquele processo, integra aqui desse lado de VO a V, e integra aqui desse lado de TO a T, né? Aí a integral de dV é V, que vai de VO a V, isso é igual a A, sai da integral porque ele é constante, então A, e a integral de dt é T, que vai de TO a T. Olha aí, ó. Limite superior menos o inferior. O superior, que é V, menos o inferior, que é VO. Isso é igual a A vezes limite superior, T, menos o inferior, TO. Então tá aqui a função, né? Então, joga esse V0 para cá positivo, então V é igual a VO mais ou menos a T menos TO. Então, Carlos, é que nem aquela equação que a gente viu do movimento uniforme lá, da posição. Mesma coisa, né? Se TO for igual a zero, né, origem dos tempos, então V é igual a VO mais ou menos A vezes T só.
né? E se o tempo inicial não for zero, aí você usa essa daqui. Para ter O diferente de zero. Aí eu uso essa equação aqui. Tranquilo. Beleza. Como é que tu achas que seria o gráfico dessa função aí? Para ver se você lembra. De gráfico Da em função da velocidade. velocidade pelo tempo? É. Pelo tempo, né? Gráfico da velocidade pelo tempo. Isso mesmo. Seria uma reta crescente, né? É. Só que agora quem vai comandar é a aceleração agora, ó. Se o A for positivo, a minha reta vai crescer. Olha aí. Aí aqui é o meu VO. Aqui vai ser meu V. E aqui vai ser meu T. Aquele mesmo esquema lá do gráfico do movimento uniforme dos espaços. Ó, passa uma linha aqui. Daqui para cá é o ΔV. Daqui para cá é meu ΔT. E aí eu tiro a tangente desse ângulo, ó, que você já sabe que a tangente nada mais é do que o quê? O coeficiente angular da reta. Tu vai achar a aceleração, então. Então, a tangente de θ é numericamente igual à aceleração da partícula. Vamos lá. Tá. Qual seria a outra função agora? Seria a função horária dos espaços. Vamos ver como é que seria essa função agora dos espaços? Tá, vamos. Vamos lá. É Então. ΔV sobre ΔT, né? A aceleração, né? ΔV sobre ΔT. Tranquilo. Só que agora, como é que a gente vai achar ela, Carlos? Como é que nós vamos achá-la? Essa equação dos espaços. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou mostrar para ti ela, então. A velocidade, a função horária da velocidade que a gente acabou de ver é essa aqui, ó. Né? Isso. Deixa eu pensar aqui. É isso mesmo. Tá. O que que eu vou fazer aqui, Carlos? Eu vou ter que pegar essa função. Eu vou ter que integrar ela tudo em dt. Então vou fazer assim, presta atenção. Então vai ficar
eu vou integrar essa função em dt, aqui e aqui. Então vai ficar, essa função aqui, ela vai ficar assim, integrando tudo em dt, né? Vou ter que colocar aqui a integral de v dt, isso aqui vai ser a integral de v0 dt, mais ou menos a integral de a t dt. Pronto. Aqui vai de x0 a xo, né? Porque v dt é dx. Isso aqui é dx. Isso aqui vai de t0. Isso aqui vai de 0 a t. E isso aqui vai de 0 a t também. De 0 a t. E aqui vai de x0 a xo. Bom, então v dt é a integral de x0 a xo a x dx. V dt, né? Lembra que a posição é a velocidade vezes o tempo, ó. Velocidade vezes o tempo é a posição. V vezes t é o dx. É o x. X é v delta t. É a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar integral de 0 a t de v0 dt mais ou menos a integral de 0 a t dt. Pronto. Então, vou fazer para cá, ficar melhor. Então, aqui, ó, limite superior. A integral de dx é x, só que vai ficar superior menos inferior, então vai ficar x menos xo. Aqui a mesma coisa, né? Esse v0 sai da integral. A integral de dt é t, que vai ficar o superior menos o inferior. Então, fica só v0t. Pronto. Mais ou menos, o a sai da integral, que é constante, a aceleração é constante, t dt. Então, vai ficar integral de 0 a t, t dt. Eu não sei se tu lembra que a integral de t dt é só tu somar mais um aqui, né? X menos xo é v0t mais ou menos a. Quando tu integra aqui t dt, aí fica 1 mais 1 mais 1 sobre 1 mais 1. É a definição de integral, né? Quando tu integra uma função, tu pega o expoente, soma mais 1 e divide pela soma dos expoentes. Por exemplo, tu tem isso aqui, ó. A integral de x elevado a n, dx. Qual é a definição de integral? A definição é, tu vai pegar a integral de xn, é x n mais 1 sobre n mais 1. Então, quem é o expoente do t aqui? É 1. O expoente do t é 1. Então, fica 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, isso aqui vai ficar... Tá aqui a posição dos espaços, a equação dos espaços. A gente já achou. Só vou ajeitar ela aqui. V0t mais ou menos 1 mais 1 é 2. Então, 1 mais 1 é 2. Então, fica t quadrado sobre 2. Tá aqui a função, ó. Joga o xo para lá positivo. Então, x é xo v0t mais ou menos at quadrado sobre 2. Essa é a função horária dos espaços, ó. Tá? Isso que eu acabei de fazer, Carlos, não precisa você saber, não. Você tem que saber aplicar as equações. É isso que ele vai querer, que você saiba aplicar. Eu acho Lógico importante a gente saber de onde vem, né? É importante, porque tem alguns exercícios, né? Nem tanto assim para a escola naval, eles não cobram muito não. É mais para quem vai fazer o ITA, quem vai fazer o IME, eles pedem. Tem algumas questões que tu só sai se tu souber essas integralzinhas aí, né? Mas é mais quem vai fazer estilo ITA, quem vai fazer IME, né? Quem vai fazer escola militar, que cai cálculo mesmo, A escola naval Porque, cobra, assim, mas é a coisa básica. às vezes eu posso até não lembrar da forma, mas pela lógica matemática, aí a gente vai, A gente entendeu? vai lembrando. Desenrolando. É verdade. É verdade.
Tá? Então essa aqui é a função horária dos espaços. Função horária dos espaços. Tá anotando aí? Tô assim, deixa eu só terminar aqui essa Tá, termine aí. Tá? Então vamos lá, vamos repetir aqui. O movimento acelerado é aquele que o produto da velocidade com aceleração vai dar um número positivo. Se a velocidade for positiva, a aceleração também vai ser. Se a velocidade for negativa, a aceleração também vai ser negativa. Por quê? Porque o produto tem que dar um número positivo. Mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Né? Então a gente vê que no movimento acelerado, a velocidade e a aceleração devem ter o mesmo sinal e o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Se o movimento for desacelerado, agora o produto da velocidade com a aceleração é menor que zero, é negativo. E quando é que esse produto vai ser negativo? Quando a velocidade for positiva e a aceleração negativa. Ou quando a velocidade for negativa e a aceleração positiva. Portanto, velocidade e aceleração possuem sinais contrários para que o movimento seja desacelerado. Ou então, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Beleza? Beleza. Então tá. Nós vimos essa função aqui, Carlos. Nós montamos aqui para aceleração positiva. E o que está faltando? O gráfico dessa função aqui, ó. Como é que tu achas que vai ser essa função? Vou trazer ela para cá, ó. Como seria o gráfico dessa função? É parábola, né? É uma parábola. O gráfico dessa função é o chamado gráfico x por t. Gráfico do espaço em função do tempo. Então você vai ter uma parábola, porque isso aqui é uma função do segundo grau. É uma função do segundo grau. Então, se é uma função do segundo grau, Mike, o gráfico é uma parábola. Isso aí. Eixo dos espaços e eixo dos tempos. Então, vamos lá. Vamos imaginar que seja essa parábola aqui, ó. Vou colocar primeiro para quando o A é positivo. O A é positivo, então a concavidade da minha parábola vai estar para cima, né? Eu vou ter aqui o meu ponto em que a parábola corta o eixo X, que é o XO. Lembra que nesse caso aqui, tem vários casos, viu, Carlos? Isso vai depender da situação que ele vai te dar. Mas nesse caso que eu estou te apresentando, ele corta o eixo T em 2 pontos. Quem são esses 2 pontos? É o tempo inicial e final, né? Seria o T' e o T duas linhas. São as raízes. Tá? Isso. São as raízes. Então, vou botar aqui o T' e o T duas linhas são as raízes. Isso, correto. Ou também chamados zeros da função. Tá? Beleza. Que mais? Esse ponto aqui é chamado de vértice. Né? Esse vértice ele tem um ponto mínimo. Quem seria esse ponto mínimo? Esse ponto mínimo seria quem? Quando a partícula chega nesse ponto, Carlos, que é o ponto mínimo da parábola com a concavidade para baixo, você vê isso em cálculo, né? Nesse ponto mínimo aqui, a derivada desse ponto é nula. Quem é dx dt? Velocidade. Então, quando a partícula chega nesse ponto, ela vai anular a sua velocidade. Ela vai chegar ao seu ponto mínimo, que é para quando dx dt for zero. Ou seja,
Quem é o dx dt? Velocidade. Então, quando ela atinge o ponto mínimo da parábola com a concavidade para cima, a velocidade se anula. E a velocidade se anular significa que a partícula mudou de sentido. Então, tu não pode esquecer isso. Toda vez que a partícula atinge esse ponto e esse ponto aqui, né, que seria o x do vértice, o t do vértice, e esse aqui seria o y do vértice, que no caso seria a posição do vértice, quando a partícula atinge esses dois pontos, a sua velocidade se anula. E a velocidade se anular significa a partícula mudar de sentido. Então, quando ele pede assim, calcule o tempo, o instante em que a partícula muda de sentido. É esse tempo que ele quer, ó, o tempo do vértice. Tá? Então, não pode esquecer que no vértice, o dx dt é zero. Ou seja, a velocidade é nula. Isso é chamado de ponto mínimo. Tá? E quando A é negativo, essa minha parábola vai estar com a concavidade voltada para baixo. Seria isso aqui. Ó, XO, aqui é o zero, aqui de novo as raízes, T' e T duas linhas, e bem aqui agora é chamado de ponto máximo. É o T do vértice e o X do vértice aqui. Né? Então, nesse ponto, de novo, a velocidade se anula. Beleza? Agora a gente vai classificar o movimento em acelerado ou desacelerado em cada ponto da trajetória. Em cada ponto da trajetória não, em cada ponto do gráfico. Porque o que tem gente que erra essa classificação no gráfico, o cara acha que é uma ladeira. Isso não é uma ladeira, isso é um gráfico. Confunde com uma ladeira. E acaba confundindo. Por exemplo, ó, vamos ver com a concavidade voltada para cima. Posição e tempo. Vamos ver aqui a concavidade voltada para cima, ó. Então vamos lá. Nessa primeira parte do gráfico, nessa primeira parte aqui, nessa partezinha aqui. Vamos colocar um movimento aí. Que tipo de movimento vai ser aí? Vai ser desacelerado aí. Aqui vai desacelerar, parabéns, porque bem aqui ele anula a velocidade, ó. Então se ele anula, aqui o movimento ele é desacelerado. E aqui o movimento é acelerado. Parabéns. Tá? Então desacelera na primeira parte e acelera na segunda parte. Vamos lá aqui agora. Isso aqui para quando o A for positivo. O A negativo agora. Eu tenho aqui o X e o T. Então vamos lá, essa concavidade agora vai estar para baixo. Olha aí, ó. Tá? Aqui continua sendo T', o T duas linhas. E agora, nessa primeira parte aqui, daqui para cá, o movimento é acelerado ou desacelerado? Lembrando que aqui zera. Acelerado. Daqui para cá é... Acelerado. Isso. Não, Carlos. Desacelerado. Mas Ó, a distância não está aumentando? a distância está aumentando, mas a aceleração não. Aceleração já. A distância está aumentando, mas a velocidade está diminuindo aqui, ó. Olha aqui, ó. Por que ela está diminuindo aqui, Mike?
Porque ela vai zerar bem aqui, ó. Como é que ela pode zerar no ponto mais alto e tá acelerando? Não faz sentido. Não faz sentido ela estar acelerando aqui se em algum momento ela vai zerar bem aqui nesse ponto, ó. Tá? Então, essa primeira parte do gráfico está me dizendo o quê? Que à medida que o tempo vai passando, a posição vai aumentando, você tem razão, é verdade, mas em contrapartida a velocidade diminui. Tá? E quando chega bem aqui, o que, que vai acontecendo com as posições? Vão diminuindo enquanto eu vou aumentando o tempo. Então o movimento aqui passa a ser acelerado. Entendi. Então, na primeira parte, sempre desacelera e na segunda parte acelera. Na primeira parte, sempre desacelera e na segunda parte acelera. Não esquece disso. Sempre o lado esquerdo, tanto faz a concavidade para cima ou para baixo. O lado esquerdo sempre desacelera, o lado direito sempre acelera. Não tem erro. Gravou isso, já era. Lado esquerdo, desacelera. Lado direito, acelera. Ponto máximo, velocidade nula. Ponto mínimo, velocidade nula. E aí, nós temos a famosa equação de Torricelli. Essa é sem o tempo, né? É, Função da você vai velocidade, distância. você calcula a velocidade sem precisar do tempo, né? Que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração, vezes a posição. Certinho? Certinho. Agora só toma cuidado quando se trabalhar com velocidade média no movimento variado, tá? Por quê, Mike? Porque a velocidade média no movimento variado, como a velocidade varia no decorrer do tempo, não é igual no movimento uniforme. Ele é constante num ponto, depois torna-se constante no outro, acha média. O movimento variado não. A velocidade ela é variável em todos os pontos. Então, para o movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade média ela vai ser, Carlos, a média aritmética das velocidades. Mike, sempre, sempre. Se ele te der uma questão de movimento variado e te pedir a velocidade média, tu sempre vai fazer a média das velocidades. Ele te deu 2 velocidades? Soma as 2, divide por 2. Ele te deu 3? Soma as 3, divide por 3. Ele te deu 4 velocidades? Soma as 4 e divide por 4. Sempre fazendo a média aritmética. No movimento uniforme, não. No movimento uniforme não é a média, mas no movimento variado, a velocidade média é a média. Como seria o gráfico da aceleração nesse caso aí, no movimento variado? Agora o gráfico Tranquilo. do A vezes T. Como seria o gráfico aí? O que tu achas, Carlos?
Gráfico da aceleração pelo tempo. Como é que tu acha que é? É zero? A aceleração é constante nesse. Isso. Então ela. Isso. Passa no eixo. No eixo X. Vai passar Cortando no ele eixo zero, X? né? Vai fazer aqui? Mas se fizer aqui, eu tô dizendo que ela é zero. Eu Ela é tô diferente travando de aqui essa zero. imagem. Então ela vai ser, Carlos, uma reta paralela ao eixo dos tempos, ó. Porque ela é constante, Isso, é verdade, é verdade. né? Então aqui eu vou ter um A e aqui eu vou ter um T. E aí o que ele pede geralmente aqui nesse gráfico, Carlos? Ele vai pedir para você a variação da velocidade. E essa variação da velocidade é numericamente igual à área da figura. Beleza pura, né? Vamos fazer uma Beleza. questão só para a gente exercitar uma questão. Vamos lá, vou botar aqui exemplo. Vou botar assim, exercício. Deixa eu ver uma questão boa aqui para nós. Ai. Vamos lá. Ver se eu acho uma aqui. Tem uma boa aqui. Não. Aqui, achei uma boa. Tá aqui. Pronto, essa aqui é boa.
Deixa eu ver se eu consigo trazer ela para cá para a gente ver. Pronto. Agora. Vamos recortar aqui. Opa. Vamos lá. Então essa aqui tá boa. Vai ser essa aqui. Vamos ver essa simples aqui. E aí a gente vai depois ver uma outra melhor. Corta. Vamos colar aqui. Pronto. Deixa eu trazer para cá, para o outro quadro, que senão vai ficar muito pequeno aqui. Pronto. Consegue ver aí, Carlos? Consigo, tá meio borrado, mas dá pra ver. Melhorou. Tá, então é um gráfico, deixa eu só apagar aqui e vou voltar aqui. Certo. Ele tem um gráfico aí do espaço em função do tempo, aí aqui eu tenho 10, 20, 30 e 40 metros, e aqui é o tempo. 10, 20, 30 segundos, tá? Ele quer o valor da velocidade quando o homem num tempo de 5 segundos e a letra B num tempo de 20 segundos. Vou deixar você fazer aí. Vou te dar 1 minuto para cada uma. 1 minuto para a letra A, 1 minuto para a letra B. 2 minutos para te tentar fazer ela. Porque o movimento ele é uniforme aí. Olha o gráfico aí, ó. É o gráfico do espaço em função do tempo. É uma reta. O que é que a gente está analisando aqui? Presta atenção. Vamos analisar o gráfico. Ele parte de um espaço inicial igual a 0. Desloca até 40 metros. Quando a velocidade atinge o quê? 10 segundos. Num tempo de 10 segundos. Beleza? Então, a velocidade até 10 segundos, Carlos, é a mesma velocidade até 5. Por quê? Porque o movimento é uniforme. Então, daqui para cá, a velocidade não muda. Então, se eu calcular a velocidade para 10, eu vou estar calculando a velocidade para 5. Porque a velocidade é constante. Então, velocidade é ΔX sobre ΔT. Então, a velocidade, essa é a letra A. Então, a velocidade vai ser ΔX, 40 menos 0, sobre o tempo, que é 10. Então, a velocidade vai dar 40 sobre 10. Então, a velocidade vai ser de 4 metros por segundo. Está aqui a letra A. Tá? Agora, para 20, é daqui para cá, ó. Daqui para cá. Então, se ele quer para 20 segundos, ele quer até aqui. Então, quanto vai ser essa velocidade? Letra B agora. A velocidade, mesma coisa. ΔX sobre ΔT. Vamos lá. Quanto é, Mas o ΔX é o mesmo 40, né? o ΔX Não, agora ele é daqui para cá, né? Ele quer a velocidade para t igual a 20. Quanto é que é a velocidade aqui para t igual a 20? Quanto é que é a posição inicial dele nesse ponto? A posição 40. inicial dele nesse ponto, 40. Quanto é que é a posição final dele nesse ponto? 40 ainda, né?
40. Então é 40 aqui, 40 aqui. Então quanto é que é a variação de espaço, a variação de distância? Zero. Zero. Então se a variação de distância é zero, a velocidade também vai ser zero. Porque se tu jogar zero aqui, ó, vai ficar V é zero sobre ΔT. Então a velocidade é zero. Portanto, em 20 segundos, a velocidade é zero. E em 5 segundos, a velocidade é 4. Perguntas aí? Não, eu entendi. Entendi. Deu para entender? É movimento uniforme isso aí, né? É movimento uniforme. É isso que tu tem que, quando pegar a questão, identificar. Como é que eu identifico, Mike? O gráfico, ó. Esse aqui é o gráfico. Exato. É, o gráfico do espaço, é porque tá pequeno aqui, mas no dia da tua prova ele vai te dar melhor. É o gráfico do espaço em função do tempo. Gráfico do espaço em função do tempo é uma reta, e toda vez que você vê uma reta do gráfico do espaço em função do tempo, o movimento é uniforme. Toda vez que você vê uma parábola, o gráfico do espaço em função do tempo é um movimento variado. Não pode esquecer isso. Beleza, Carlos? Beleza. Então pronto. O que eu vou fazer, Carlos? Eu vou postar para você a aula gravada aí nessa plataforma que você aceitou o convite e já vou postar 2 listas de exercício. Uma de movimento uniforme e uma de movimento variado. Tá? E aí você... Hoje, não sei, mas amanhã de manhã é mais certo já estar lá na plataforma, tá? Amanhã de manhã tu acessa, já vai estar na plataforma para ti ir Beleza. fazendo esse sábado e esse domingo aí a lista. Faz o que tu conseguir, tá? E aí a gente vai tirar um dia só para tirar as dúvidas, tá bom? Pode deixar que eu vou marcar contigo uma aula de mentoria, tá? Todos os alunos que fazem curso ou aula particular comigo, eles têm direito a uma aula de mentoria. Então vou te dar uma aula de mentoria. O que é a mentoria? A mentoria, a gente vai tirar as dúvidas das listas de exercício que às vezes durante a aula a gente não consegue tirar, tá? Não consegue tirar nas listas de exercício, mas alguma passagem do assunto aqui que você não entendeu, você pode tirar dúvida e pode perguntar, a hora que for, tá? Pode me perguntar no Zap lá também. Tu usa Telegram? Carlos? Uso, tem. Tem Telegram? Oi, alô, ouviu? Tá me Tem ouvindo? sim. Tem Telegram? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te adicionar do curso do Telegram. Aí você, qualquer dúvida, Carlos, qualquer dúvida que tu tiver, qualquer exercício, tira lá no Telegram, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, tira lá no Telegram. Vou só te adicionar aqui. Beleza? Beleza, então. Fechado. Então, até segunda-feira, no mesmo horário. Ah, como é que a gente Não, faz na segunda-feira? Continua às 6 horas. 17? 6 horas da tarde. 6 horas? Isso. Tá bom, então. Então a gente começa às 18. Até segunda-feira, Carlos. Até mais. Beleza, Mike. Muito obrigado.